Olá, bem-vindo então ao nosso curso de construção de instrumentos musicais com material reciclado. Meu nome é Vânia Selle e eu vou ser uma das responsáveis pelo conteúdo que vai ser passado para você aí no curso e também por acompanhar você durante essas aulas, né? Durante as aulas do curso. A ideia desse curso, ele partiu do pensamento que nós, educadores musicais, temos da importância de se colocar instrumento musical para uma criança, para um aluno, e como que isso desenvolve, né, a questão cognitiva, a questão da autoestima da criança, né, do espírito de equipe, porque tá junto ali e vai construir um arranjo juntos e vai tocar juntos. E a gente sabe que esses instrumentos em escola às vezes são inviáveis, né? Dependendo da situação, dos valores que esses instrumentos são vendidos. É uma proposta que acaba ficando assim deixada de lado, né? Pela questão financeira do valor que um instrumento musical tem. Então, quando a gente pensou no curso, a gente pensou em estar discutindo com você possibilidades de se trabalhar com instrumentos musicais em sala de aula com poucos recursos, com materiais que você tem na sua casa, com materiais que você tem aí na escola mesmo onde você trabalha, que você pode dispor desse material, né? Então, a gente vai trabalhar nesse curso um direcionamento, assim, uma chamada para que você abra, né, as possibilidades que a gente tem de trabalhar com instrumentos na escola. E são muitas. Basta a gente ter a criatividade, a imaginação, boa vontade, envolver o aluno numa proposta dessa, né? E aí a gente tem bons resultados. Então a nossa ideia desse curso é isso: passar para você algumas diretrizes para que você possa desenvolver aulas de música com instrumentos musicais na sua escola, né? Sem que você precise adquirir esses instrumentos. Porque se a gente for parar para pensar, qualquer objeto ele pode ser usado para fazer música. Se o meu interesse é em fazer música, eu posso usar qualquer coisa para fazer som. Ó, eu não sei se o microfone vai captar, mas a tampa de uma caneta, por exemplo, se eu vou fletir aqui, ela faz som, ó. E eu posso cantar, ó. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, né? Ó, o pente estava aqui agora, ó. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, né? Ou seja, eu posso, com criatividade, produzir som com qualquer objeto que eu queira. Depois você faz esse exercício aí. Pega dentro do seu espaço, faz até com seus alunos, isso é bacana. Pede para que eles, dentro da sala de aula, observem o ambiente, tudo que cerca eles ali, e extraia dali um objeto ou uma forma de se tirar som. Com a cadeira, com a parede, com papel, com borracha. Deixa eles pensarem, né? É muito legal. Que cada um inventa uma coisa e é muito bacana a ideia. Experimenta fazer isso na sala de aula. Ou então você mesmo, ao seu redor, assim, analisa e pensa, como que eu posso produzir som com os objetos que estão aqui me cercando? Faz essa experiência para você ver. Então a gente consegue fazer música. Se eu consigo tirar som, é só trabalhar, pensar em música que eu posso utilizar aquele objeto na música, né? Só que existem objetos que foram criados especificamente para fazer música. Então, esses objetos que foram criados para fazer música é o que a gente vai chamar de instrumentos musicais, né? Então, o instrumento musical, ele é pensado e construído de uma maneira que a gente possa controlar as características do som. O timbre, a altura, quer dizer, grave, médio e agudo, a duração, se eu quero um som longo, se eu quero um som curto,
a intensidade, som forte, som fraco. Então, quando a gente junta essas propriedades específicas do som forte, som fraco, som curto, som longo, som e silêncio, grave, médio e agudo. E eu construo algo onde eu possa controlar esses parâmetros, então eu estou pensando no instrumento musical. Porque o pente que eu usei aqui, eu posso não ter muito controle, por exemplo, sobre grave, médio e agudo dele, né? E nem sobre curto e longo, porque ele é seco. Eu não tenho como fazer um som longo e um som curto, né? Mas o instrumento ele é pensado para isso. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente vai construir um instrumento, então vamos pensar aqui. Vou fazer uma analogia com os instrumentos musicais mesmo, mas já vamos tentar pensar aí e jogar isso para o que a gente vai construir no curso, tá? Então, quando a gente vai construir o instrumento, a gente não tem como construir o instrumento assim, sem pensar no funcionamento dele, né? Sem pensar no que eu quero para nortear a minha construção. Então, existem alguns elementos que são muito importantes num instrumento musical. Então, o instrumento musical que eu compro na loja, ele tem esses elementos. E, na hora que eu for construir qualquer instrumento, ele também tem que apresentar esses elementos. Para que ele realmente funcione como instrumento musical. E não simplesmente como um objeto que eu tiro o som. Então, eu preciso ter um elemento produtor do som. Eu preciso ter o corpo do instrumento. Eu preciso ter a caixa de ressonância do instrumento, né? Eu preciso ter elementos que vão estimular e controlar o som desse instrumento e acessórios. Então, são esses 5 itens que são fundamentais, que precisam ser observados quando a gente vai construir os instrumentos, então. Então, os instrumentos que a gente vai construir nesse curso, a gente pensou nesses 5 itens, né? Então, a gente pensa neles e faz a construção desses instrumentos. Então, só para exemplificar para você de uma forma assim melhor, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro seria o elemento produtor do som. É uma estrutura que é obrigado se ter no instrumento musical. Então, esse elemento produtor do som, a gente também chama ele de corpo vibratório ou corpo produtor do som, que é a parte do instrumento musical que vibra, que cria a onda, né? Porque o som é uma onda. Então, a partir do estímulo do executante, a pessoa que vai tocar aquele instrumento, ele produz essa onda, né? Nesse elemento produtor e o som surge. Então, o que seria esse elemento produtor? Por exemplo, as cordas de um violão. Então, as cordas de um violão são o elemento produtor do som do violão. As pregas vocais, né? A nossa voz, ela surge das pregas vocais. Então, as pregas vocais seriam o elemento produtor do instrumento voz. O ar que passa na flauta quando a gente toca é o elemento produtor do som da flauta, tá? Isso seria, então, o elemento produtor do som. Depois eu tenho o corpo. O corpo, né, é a parte do instrumento que vai dar suporte mecânico às outras partes. Então, o corpo tem, em alguns instrumentos, ele também participa da produção do som. Então, por exemplo, se eu tenho um violino, é o corpo do violino que serve para tensionar as cordas. E aí essas cordas tensionadas permitem que o violonista controle a altura das notas, se ele quer um som grave, se ele quer um som agudo. E o próprio corpo vai servir como caixa de ressonância, ampliando a onda que surge. Então, todo instrumento vai ter que ter um corpo, tá bom? A caixa de ressonância pode ser o corpo, no caso de um violino, o violão, né? A caixa de ressonância do violão é o próprio corpo do violão, né? Por isso que o violão não precisa ser ligado, porque ele tem aquele formato com aquele buraco e ali aquele próprio corpo, aquele formato dele, funciona como caixa de ressonância. No caso da guitarra, ela não tem aquele buraco, não é de madeira, então eu preciso plugar ela para que o som saia, né? Então, a caixa de ressonância vai depender da forma do instrumento e serve para reforçar a intensidade sonora.
Então, de acordo com o formato do instrumento, né, ele é pensado, por exemplo, o sax tem aquela volta dele assim. Ele é pensado daquela maneira, com aquele formato, porque ele vai reforçar determinadas frequências, vai atenuar outras, e aí, por causa disso, ele tem o timbre característico do sax, por causa dessas frequências que o formato do sax reforça e atenua, né? E, igual eu falei, grande parte dos instrumentos, o próprio corpo é a caixa de ressonância, né? Como o violão, o tambor, o piano, né? Em alguns casos, a caixa de ressonância está incorporada no próprio elemento produtor do som, como acontece com o agogô. Né? O agogô, o elemento produtor do som, é o próprio corpo. O agogô é aquele instrumentozinho de metal que a gente toca, né? Então, ele é a caixa de ressonância é o próprio elemento produtor do som. Bom, o outro item seriam os elementos de estímulo e controle. Então, todo instrumento musical vai ter esses elementos de estímulo e controle. Então, o que são isso? O que é isso, né? São os objetos ou mecanismos que produzem estímulos ao elemento produtor do som. Então, faz com que ele vibre e controle a forma como os sons são produzidos, afinados ou modificados. Esses elementos são quais? Então, eu tenho o elemento produtor do violino, que é a corda. Então, o elemento de estímulo é o arco, né? No violão, o elemento produtor do som é a corda. O elemento de estímulo e controle é o traste. O que é o traste? O traste é aquele pedacinho vertical que tem no braço do violão vários, né? Aquilo ali que é responsável pelo som que a corda vai ter, né? Pela afinação da corda. Elemento de estímulo e controle, por exemplo, teclado. Porque o piano, quem produz o som do piano é uma corda. O piano acústico, né? É uma corda. Quem estimula essa corda é a tecla. Né? Instrumentos de sopro, né? O elemento produtor é o ar. Mas quem controla e estimula esse ar são as chaves. Né? Na flauta transversal, são os buraquinhos da flauta doce, são as chaves do saxofone. Né? Então, isso é que são os elementos de estímulo e controle. E, finalizando, a gente tem os acessórios, que são estruturas que pertencem ao instrumento, que podem provocar alterações no jeito de se tocar ou em algum som que aquele instrumento produz. Então, a gente tem, por exemplo, abafadores, né? Então, um instrumento de metal que tem um som muito estridente, eu posso usar um abafador ou uma surdina, é um acessório, né? Que aí diminui a intensidade sonora. Eu posso ter, por exemplo, alças, né? Para me colocar no violão, para eu tocar em pé, pedal que a gente põe no teclado, são os acessórios. E eles podem modificar o som, né? Podem modificar o som. Ou o jeito de se tocar. Então, quando a gente pensa em instrumento musical, a gente tem que pensar que todo instrumento musical vai ter esses 5 itens. Por que a gente começou o curso falando disso? Porque se você conseguir pegar um violino e identificar esses 5 itens no violino, esses 5 itens na bateria, esses 5 itens no teclado, no piano, né, numa flauta, numa percussão, num tambor, aí vai ficar fácil a construção dos instrumentos. Porque quando a gente for pensar na construção dos instrumentos, a gente vai ter que ter no nosso instrumento que nós vamos criar e que a gente vai construir esses 5 itens. Né? A atividade final desse curso, é importante que você entenda isso, porque você vai usar, né, para fazer a avaliação final do curso. Mais para frente eu explico melhor qual vai ser essa avaliação e como que você vai trabalhar. Mas vai já aprendendo a identificar isso aí nos instrumentos tradicionais, esses que a gente acha em loja, né? Antes da gente começar com a nossa construção. Inclusive tem aí no seu material aí, né, desse tópico,
um quadro para você completar para mim. Não tem um valor, assim, não tem avaliação, não tem nota para ele não. Mas seria bacana se você conseguisse completar esse instrumento, completar esse quadro, desculpa, completar esse quadro, né? Que tem o nome, a figura, qual que é o elemento produtor dele, qual que é o corpo, ou as principais características daquele corpo, a caixa de ressonância, quais são os elementos de estímulo e controle e acessórios, se houver no desenho ou se você sabe que existe acessório para se tocar aquele instrumento que está sendo mostrado para você. Então não vai valer nota, mas vai ser importante para a atividade do final do curso. Então procura, né, a partir desses elementos que eu apresentei aqui para você, lembrar então que são eles que precisam ser observados e que precisam ser construídos quando a gente pensa em instrumento musical. Então, é a partir da análise, do entendimento desses elementos que a gente pode construir, né, qualquer objeto utilizado especificamente para fazer música. Não usar um objeto para fazer música qualquer, mas construir um objeto específico para música, né? Então, basicamente esse é o conteúdo desse primeiro tópico do curso. E eu fico aqui esperando a sua atividade. Apesar de dela não ter nota, eu acredito que vai ser importante para você que você apresente o exercício, né? E envie para a gente esse exercício que está aí proposto para você nesse tópico. Qualquer coisa, não deixe de entrar em contato, né? Para poder tirar dúvidas. A gente está aqui à disposição de você para a gente trabalhar junto, né? Construir juntos aí o seu conhecimento, né? E te possibilitar aproveitar bastante do que se aprender aqui conosco. Então, faz aí o conteúdo proposto para você nesse tópico. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato e a gente então se encontra no próximo tópico do curso. Bons estudos então para você!